Olá, Dr. Rogério Costa Almeida, seja bem-vindo ao nosso canal. A gente aqui tem muita informação, muita atualização para vocês. Nosso canal tem vídeo de autoajuda, tem vídeo de atualidade, tem vídeo de pediatria, tema de pediatria, temos os vídeos para as nossas crianças, temos também agora a hora da merendinha, tá certo? E agora a gente vai falar sobre o nosso 40º vídeo. Mas antes de mais nada, as cenas do capítulo anterior. Gente, no capítulo anterior, no 39º vídeo, a gente falou, sabe sobre o quê? Falamos sobre a nossa querida Mãe Natureza, sobre a agressão e os riscos a que a humanidade se submete quando agride a nossa querida Mãe Natureza, tá bom? Mas isso foi no capítulo anterior, porque no capítulo de hoje, antes de mais nada, inscrevam-se, tá bom? Por favor, o seu like, comentem, falem o que vocês quiserem, que de acordo com o meu tempo também eu vou poder responder para vocês, tá bom? Bom, antes de mais nada a gente vai voltar num temazinho assim, a gente vai ver direto falando nisso, tá, gente? Mas a gente vai falar agora sobre dependência eletrônica. Meu pai eterno, o que que é isso? Gente, dependência eletrônica praticamente é o que a gente está vivendo na atualidade hoje em dia, tá? É a dependência eletrônica deste aparelhinho que eu estou falando com vocês, chamado de celular, tá certo? Dependência nada mais é do que uma forma, a gente sempre dá uma definiçãozinha rápida para a gente poder entender melhor o que é dependência, quando a gente tem algo, tá certo? Que a gente não consegue se desvencilhar, que a gente não consegue se retirar de nós mesmos, tá certo? Então, dependência. Existe a dependência química, a dependência física, a dependência humana, a dependência emocional, a dependência medicamentosa, tudo quanto é tipo de dependência, tá? Mas agora nós estamos falando sobre a dependência eletrônica. E é o que a gente vive na atualidade, tá? Mais ou menos há uns 5 anos atrás, depois do advento desses aparelhos Androids, praticamente isso se tornou como se fosse a palma da nossa mão, tá? Então, assim, é praticamente 24 horas, tá? E isso, gente, eu falo, já falei lá no meu primeiro vídeo, foi o primeiro vídeo inaugural que eu fiz, foi sobre o risco que correm as nossas crianças menores de 12 anos quando elas fazem prática e uso do celular. Isso é péssimo. Primeiro, porque elas deixam de viver a infância. Segundo, porque é um cala-boca, né? A gente é a chupeta eletrônica que a gente chama hoje em dia. A criança vai ficar quietinha lá assistindo tudo quanto é tipo de coisa, enquanto o adulto pode fazer a parte dele. Só que a criança não pediu para nascer. Então ela necessita de cuidados. Por isso que nos meus vídeos para as crianças eu estou ensinando e estimulando as crianças a fazerem os papais e as mães brincarem com eles, tá bom? Porque está faltando muito isso, tá? Tem criança que está perdendo apetite, porque fica o tempo todo no celular. Quando chega na hora de comer, o pai e a mãe vão lá e colocam o celular. Tá errado, tá certo? A criança não vai comer o celular, ela vai comer o que está dentro do pratinho dela. Então vamos retirar esta prática, que isso é feio, não é bom, tá bom? Celular e televisão não é para dar para criança, principalmente, olha, eu tô vendo direto, pai e mãe comprando celular para criança de 3, 4 anos, gente, que é isso? Não pode. Uma que expõe a criança a risco de ela ser assaltada na rua, tá certo? E outra que ela fica super dependente. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. A gente não parou esse assunto não, tá? A gente vai debater muito isso e eu peço gentilmente para que vocês parem com isso, tá? Andando mais pra frente, nem se fala. Adolescentes, né? E jovens adultos também. Gente, deixaram de conversar. Eles conversam entre eles no mesmo local através do celular, através das redes sociais, tá certo? E isso não é bom. Gente, nós vamos ficar mudo daqui a pouco. Não tem necessidade de a gente nascer com o sentido do paladar, o sentido do falar também, né? Não tem necessidade, porque vai ficar de boca fechada, então ninguém vai comer mais, ninguém vai falar, ninguém vai conversar. A gente precisa parar com isso, porque está se tornando uma coisa muito difícil e algo muito sério, tá? A gente vai comentar isso um pouquinho mais pra frente, uma novidade que eu vou trazer pra vocês no nosso canal, que a gente está lidando com o papai, com a mamãe, com os principinhos, princesinhas, né? A gente está falando um pouco de tudo, mas a gente está esquecendo principalmente dos nossos adolescentes e jovens adultos, e a gente vai falar mais pra frente, vai ser uma novidade no nosso canal, tá? Mas precisa parar com essa prática de celular.
Gente, conheço pessoas que estão sendo demitidas porque elas não estão conseguindo se controlar e estão utilizando o celular no horário de trabalho. Isso daí é totalmente contra as regras de convivência entre uma empresa, um empregador e um empregado, tá? Eu não estou aqui defendendo ninguém, mas assim, a gente precisa ter o bom senso, tá certo? Isso não pode ser permitido, tá? A gente precisa tomar muito cuidado, até durante o meu atendimento aqui, o meu celular fica no meu bolso, tá? E eu retiro ele se estiver fazendo alguma ligação, porque às vezes pode ser alguma coisa grave, tá? Eu visualizo, se eu vejo que não é nada grave, eu já imediatamente já desligo e continuo aqui a minha consulta, tá certo? Peço desculpas, porque agora o celular toca, todo mundo para de falar, né? Peço desculpas gentilmente, né? Com educação, a pessoa que está aqui em frente de mim, e peço para que, né, ela compreenda que o celular tocou indevidamente, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque certos ambientes também não podem ter o uso do celular, tá? Tem pessoas que estão sendo muito prejudicadas porque estão tendo uma dependência eletrônica muito grande, está prejudicando ela profissionalmente, tá certo? Porque a pessoa fica no celular, no seu ambiente de trabalho, e isso não é bom, tá? Ela não desempenha o papel que ela tem que desempenhar, tá certo? É que nem eu falo para as pessoas, as redes sociais, tem vários tipos de rede social, que eu não vou fazer nenhum tipo de nomenclatura aqui, mas que estão ricas e milionárias, mas nós não estamos. Nós dependemos do nosso trabalho e para o nosso sustento e para o pão de cada dia nosso também, tá certo? Então evitem esse tipo de coisa, se policiem, tá certo? Chega à noite, vamos ler um livro, vamos discutir, vamos conversar, tá? As pessoas, os casais estão perdendo seus relacionamentos por causa disso, porque às vezes as redes sociais entram certos tipos de pessoas que são muito maldosas, né, e cruéis, e criam certas situações onde isso complica demais o andamento do relacionamento de um casal. Então não deixem isso acontecer, tá certo, gente? O celular é bom, ele ajuda muito o dia a dia nosso, ajuda a gente a pagar uma conta, algo que a gente não deveria sair para se deslocar para ir até um banco, a gente consegue fazer, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu horário, e nós precisamos respeitar esse tipo de atualidade contemporânea que está vindo até nós, tá, gente? Porque senão nós vamos ficar totalmente dependentes e totalmente androides, robozinhos em cima e perante a frente do celular, tá bom? Então que este vídeo tenha ajudado vocês através do celular, mas a gente precisa manter uma certa distância desse aparelho e saber se policiar e usá-lo realmente nas horas em que a gente precisa usar, tá certo? Inconvenientes nos locais de trabalho, a prática do uso de celulares está sendo proibida, tá certo? Isso pode dar até justa causa, tá? Então as pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência quando elas estão no seu ambiente de trabalho, saber que o ambiente de trabalho é para a gente produzir e para a gente poder proporcionar a nossa capacitação, o nosso exercício do que a gente aprendeu, tá bom? Que isso faz até bem para a nossa alma, bem para o nosso espírito, porque a gente está sendo capaz de poder produzir, graças a Deus, tá certo? Temos saúde para isso e Deus está ao nosso lado, tá bom? Então a gente não terminou por aí não, tem muito papo ainda sobre a dependência eletrônica do celular, mas aí vai aí a dica para que as pessoas tomem muito cuidado, para que isso não se torne vitimador de doenças que nós estamos tendo agora na atualidade, pessoas com síndromes do pânico, com depressão, principalmente por causa dessa informação, esse download muito rápido que vem até nós e pode prejudicar muito bem a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito e principalmente o nosso emocional. Tá bom? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, um abraço, um grande carinho que eu tenho de vocês estarem aí curtindo ou às vezes até se inscrevendo nos nossos vídeos e também comentando o que a gente está fazendo com todo carinho para vocês, tá bom? Falem em Deus para as nossas crianças. Celular na mão de criança é abominável, tá bom? Não façam essa prática, tá? Eu já vi até bebezinhos de meses, o papai e a mamãe na inocência colocando para o bebezinho ficar quietinho. Gente, antigamente não existia isso, né? Não é um pouco de crueldade, não é um pouco de egoísmo, a gente que brincou, que a gente sujou, se jogou no chão, fez carrinho de rolemã, jogou taco na rua, bola queimada, brincava de esconde-esconde, pega-pega,
tudo quanto é tipo de brincadeira, a gente fazer com que a criança se prive devido a isso. E fora as doenças que estão sendo causadas, né? Obesidade, pressão alta, colesterol alto, tá certo? Diabetes, tá? Síndromes de dependência, tá bom? Falta de limites, tá? Agressividade, principalmente por parte das nossas crianças, que às vezes isso acontece. Nós devemos eliminar esta prática. Grande beijo, tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Agora a gente vai iniciar o 41º vídeo. O que será que vai acontecer no capítulo próximo, hein? Vamos ver? Já já a gente se encontra.